Aí são outros 500, né? A gente não sabe se vai ficar. Né? Bom, mas para quem for ver, boa noite. Né? Boa noite. O tema é especificamente sobre as aparições de Fátima, mais especificamente como que se relaciona a todas as previsões que foram feitas, principalmente voltados para a Segunda Guerra Mundial. Né? Todos os relatos, as previsões que Nossa Senhora fez realmente se concretizaram. E eu vou aproveitar e pegar um gancho especificamente no dia 13 de julho, onde a previsão que ela fez sobre a Segunda Guerra que viria realmente se concretizou. Vou aproveitar, vou colocar aqui um jornal da época, que eu não vou nem dizer o nome para não dar problema, mas vou ler junto com vocês aqui para vocês verem que realmente é fantástico tu ver assim a história, né, das aparições de Fátima, as previsões de Nossa Senhora, e aí tu vê depois, com o passar do tempo, um relato histórico num jornal daquilo que ela havia dito, sabe? É realmente uma coisa fantástica. Tá comigo aí o Luciano, o vulgo Rosadinho. Ah, vai ser nesse nível, então, a reunião, né? Não, vai ser nesse nível, é só pra quebrar o gelo mesmo. Ah, tá. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tá bom, pode. Não tem problema. Vamos lá. Gente, então assim, ó, eu vou... A gente vai comentar algumas coisas um pouco superficiais, não vamos nos aprofundar muito em outras, visto que o foco não é 100% as aparições de Fátima. Mas algumas coisas a gente vai ver que realmente não tem como a gente não se aprofundar, né? Beleza. Bom, então vamos ao que interessa. Pessoal, as aparições de Fátima, elas ocorreram, como o próprio nome diz, em Fátima, nas redondezas de Fátima, tal, e no ano de 1917, e envolveram 3 crianças. Me corrija se eu estiver errado, Luciana. A Lúcia, a Jacinta e o Francisco. Sendo que o Francisco e a Jacinta eram irmãos, né? A Lúcia tinha 10 anos, o Francisco 9 e a Jacinta 7, creio. Eles eram camponeses, né? Isso. Uma cidade bem pacata. Nas redondezas de Fátima, assim, né? Grande maioria do pessoal era tudo analfabeto É lá. que hoje Fátima já é uma cidade, Maior, né? Deve ter já é abraçado aquela centro região. de turismo lá, né? Religioso. As Uhum. pessoas vão lá buscar curas dessas coisas, né? Por causa das Assim, aparições de Nossa Senhora lá. isso. E aí uma coisa que pouca gente sabe assim também, né, é que a, essas aparições, né, elas foram precedidas da aparição de um anjo um ano antes também, né? A Nossa Senhora aparece no ano de 1917, a partir do dia 13 de maio de 17, Uhum. e fala, né, para os pastorzinhos que dali a 6 meses ela iria aparecer sempre no dia 13. E foi E, o meu, aparecimento de São Miguel? Ou... Sabe? e que eu me recordo, ele dizia que era o anjo de Portugal, o anjo da guarda de Portugal, Acho que é depois, São né? Miguel. Eu não me recordo o nome. Mas isso aí aconteceu um ano antes. E nesse um ano antes, esse anjo também apareceu mais de uma vez, não só para Lúcia, para Jacinta e para Francisco, mas para outras amigas da Lúcia. Mas é interessante que a Lúcia sempre esteve envolvida, tanto na aparição dos santos, né, do anjo, quanto da aparição da Nossa Senhora. Uhum. Mas, E pode falar. fenômeno da luz no céu que houve, e foi noticiado também em vários, tipo uma aurora boreal, mas que ocorreu em toda a Europa, né? Eu não sei se foi durante... Assim, não, isso daí que eu vou justamente trazer. É Ah, tá. exatamente isso que eu vou trazer. Beleza. Tu tá te vingando porque eu falei aquela palavra que tu não gostou, né? Tu já tá antecipando o que eu vou passar, né, desgraçado? Mas tudo bem, não tem problema. Ó, tô até dividindo aqui a tela para mostrar, ó. Esse aqui que são os pastorzinhos, ó. Aqui a gente tem à esquerda a Lúcia, essa aqui é a Lúcia, né, à esquerda. Uhum. Ao meio, o Francisco, irmão da Jacinta, à direita. São os 3 exatamente na época em que ocorreram as aparições. Essa foto ela é muito boa porque a gente pode ver, a resolução é excelente. É uma resolução maravilhosa, assim, sabe? Uhum. Onde tu tem literalmente a visão clara do ser humano que vivenciou, que E eles presenciou isso eram daí, né? bem novinhos, né? Eles não conheciam nada sobre política, sobre o que Não, estava nada. acontecendo no mundo.
Nada, E nada, aí eles nada. começam a falar sobre comunismo, essas coisas, né, que é interessante também. Sim, não, nada. Tem até um. Eu vou deixar depois se for o caso, um link ali de um filme que eu peguei de recomendação até do próprio Olavo, num dos Throughout Speak dele, O Milagre do Sol. É uma produção portuguesa, onde aparece, de acordo com o filme, um relato assim de que naquela redondeza lá, a grande maioria das mulheres eram analfabetas. Quase todo mundo era, mas a grande maioria das mulheres eram. E que praticamente só a mãe da Lúcia sabia um pouco de ler e escrever. É, E que e toda a eles, educação deles era voltada mesmo para uma questão mais religiosa, assim. sim, sim, eles não tinham televisão na época, nem internet, era muito complicado, né? Eles eram camponeses mesmo. Isso. Então, seguindo o baile. O que acontece então? Nós tivemos, a partir então do dia 13 de maio, esse compromisso da Virgem Maria com os pastorzinhos de que dali para frente, durante 6 meses, ela teria 6 aparições, né? E aí, à medida que o tempo vai passando, ela contaria quem ela era, qual era o propósito dela, a mensagem que ela tem para as crianças, né? E aí aqui eu, de novo, vou me apoiar em ti, Luciano, caso eu esteja enganado. A Lúcia, ela conseguia ver a Virgem Maria, ouvir a Virgem Maria e falar com a Virgem Maria. Sim. A Jacinta, ela conseguia ver e ouvir. Uhum. E o Francisco só conseguia ver, ouvir e falar ele não conseguia. Então, Uhum. praticamente, quem era a interlocutora das crianças, das pessoas com a Virgem Maria, era a Lúcia, né? E nessa primeira aparição, basicamente o que ocorre é isso, né? Ela se apresenta para as crianças, dizendo que veio do céu, que vai vir mais vezes, e que reza com as crianças, e que era para as crianças estarem na mesma hora e no mesmo lugar daqui a um mês, dia 13 de junho. Né? Sim. Foi por volta do meio-dia que isso aí ocorreu. E aí aqui eu vou fazer já o primeiro link. Quando a Virgem Maria aparece, a gente está ainda na Primeira Grande Guerra. Nós estamos ainda num período da guerra onde praticamente ao lado da Tríplice Aliança só a Alemanha. A Alemanha não tem mais aquela guerra intensa de duas frentes, onde tu tem a Rússia e tu tem a Inglaterra e a França. A Rússia ela já está praticamente caminhando para consolidar a revolução, né, Sim. dos bolcheviques. Lembrando que nesse período de maio, junho, já tem todo aquele barulho da revolução na Rússia. A bolchevique estoura em outubro. Tá? Eles Mas já aí tinham derrubado a monarquia lá, né? nesse período que a gente está relatando aqui em 17, o Nicolau II ele já não tinha mais plenos poderes. Uhum. A Duma já havia passado que é o parlamento, né, russo, já havia passado por um furacão, já havia passado por lá. Esse período que a gente está vendo da Revolução Russa ali de maio, junho até outubro, que é quando ocorre a Revolução, é aquele período onde tu vai saber com quem vai ficar o poder na Rússia. Por isso que a Revolução de Outubro de 17 é vista como uma revolução bolchevique. A revolução do povo, do povo, a revolução dessa camada da sociedade com o czar já havia ocorrido. Ele já havia perdido boa parte dos seus poderes. Né? Mas os bolcheviques só vão realmente assumir o poder em 17. Aí depois vem a guerra civil entre eles e os mencheviques. Né? Uhum. Mas assim, é a partir de junho, então, de novo, que aí por volta do meio-dia ela vai aparecer, e ela vai reforçar de novo, olha, volta aqui no dia 13 de novo, do próximo mês. E basicamente a gente nota assim que ela fica constantemente reforçando com as crianças o voto de que tu tem que rezar o terço, Fazer penitência, fazer a penitência pelas pessoas, sim. Ela por não tudo que está propõe nada, acontecendo na ela não propõe guerra. nada de revolucionário, de fazer um movimento armado, nada disso, né? De, Não, é só não, a questão não. individual da pessoa se converter, fazer mais oração, fazer penitência, das pessoas se emendarem, né, se arrepender dos seus pecados. E aí Uhum, Deus iria realizar os milagres, né, para fazer uhum. a guerra Pedindo acabar, né? isso.
Bom, aí quando a gente chega na terceira aparição dela, né, no dia 13 de julho, é aí que a coisa começa a ficar mais intensa, vamos dizer assim. E é aí que eu quero pegar já o meu primeiro gancho. Nessa terceira aparição é quando ela realmente mostra algumas visões assim para as crianças, né? Sim. Ela, como é que eu posso dizer? Tem a visão do Ela, inferno. A Lúcia apresenta para a Virgem uma série de pedidos de conversões, de curas, de graças, né? E a Nossa Senhora sempre recomenda a prática do terço, para ficar sempre, né? Em função dessa questão do terço. Inclusive, um dos pedidos foi, se não me engano, a cura de um paralítico até. Olha só, eu tô com o site aqui da Fátima.org, né? Tem todas as aparições, né? Aqui ela diz assim, ó, na terceira aparição, né? Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício. Ó, Jesus é por vosso amor pela conversão dos pecadores e em reparação pelos cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ela estabelece aquela questão da devoção, né? Ao Imaculado Coração de Maria, né? Deu-se então a visão do inferno, descrita anos depois pela irmã Lúcia. Essa visão constitui a primeira parte do segredo Essa do Papa. visão é a primeira parte, né, do segredo, isso. Revelada apenas em 1941, Uhum. assim como a segunda parte. Após a terrível visão do inferno, os 3 pastorinhos levantaram os olhos para Nossa Senhora, como que a pedir socorro, e ela com bondade e tristeza prosseguiu. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará a outra pior. No caso, foi a Segunda Guerra. Né? Uhum. Ali que eu quero chegar, olha só. Isso que tu falou, Luciano, que para salvar, né, a devoção ao meu Imaculado Coração, isso daí, inclusive, é a segunda parte do segredo, né, que é o Imaculado Coração de Maria, né, que aí depois a gente vai ver que ela é Nossa Senhora do Rosário, inclusive, né, ela se apresenta como Nossa Senhora do Rosário. E olha só que interessante, né, para de repente, que se alguém que olhar esse vídeo não conhece essa questão que a gente está tratando, em 1938, nós ainda estávamos sob o papado do Pio XI. Tá? E em 1917, olha só, a gente está falando do dia 13 de julho de 1917, quando a Virgem Maria está ali falando, né? Olha, se não ocorrer, né, essa conversão, vai ter uma outra guerra. Como é que foram as palavras dela especificamente que tu colocou ali? Ela falou assim, ó. Vai haver uma outra guerra. Peraí, deixa eu achar aqui de novo. Mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior, outra guerra, no caso. Né? Olha só, quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, que de fato aconteceu, né? Apareceu uma luz azul durante a noite em toda a Europa. Né? Foi noticiado pelos jornais e tudo mais. Tá. Essa parte uma grande leu ali que boreal. eu queria... Saber que é o grande sinal que Deus vos dá. Então, Deus assim, vai ó, punir o mundo pelos seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Então, assim, para quem não for... Calma, Lui. Para quem realmente não tem nenhuma ideia do que a gente está falando, gente, assim, ó, a gente estava em 1917, Luciano me corrija se eu estiver errado, mas se não me engano, era o papado do Bento XV, e aí chega a Virgem Maria e fala, olha, tem essa guerra, ela vai acabar, só que se vocês não cumprirem com isso, vai ter uma outra guerra no papado do Pio XI. Tipo assim, ela já sabia, inclusive, com qual nome o futuro Papa iria reinar. Começou em 1922. O Pio XI foi em 22. 22, até a data e da sua antes morte. dele, foi, acredito que o Bento XV. Predecessor de Bento XV, exatamente. Bento XV, pô. Então imagina, as pessoas estavam durante o papado do Bento XV e ela já disse, olha, o próximo vai ser o Pio XI
e quando chegar no papado do Pio XI, vai ter um sinal de que vai haver outra guerra. Sim. E olha só que interessante agora, deixa eu dividir a tela para mostrar para vocês aqui. O Luciano, de repente, vai ficar até bem emocionado, porque eu sei que o Luciano gosta dessas coisas, né? Olha só que interessante aqui. Então a gente deu um salto agora no tempo. A gente sai dessa terceira aparição da Virgem Maria, tá? Em 13 de julho, onde ela diz que no papado do Pio XI vai ter uma outra guerra. E aí a gente agora dá um salto. Pouco mais de 20 anos, 1938. Tá? Aqui, ó, foquem aqui na data. Ó. São Paulo, quinta-feira, 27 de janeiro. Essa Folha da Manhã. Aqui, deixa eu ver pro outro lado aqui, que ele não apareceu muito bem a data. Vamos ver aqui, ó. Ó, São Paulo, 27 de janeiro de 1938. Tá? 27 de janeiro. No hemisfério norte, 27 de janeiro é um inverno. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Olha só que interessante, bem aqui, ó. Estranho fenômeno meteorológico observado em diversos países da Europa. Uma larga faixa luminosa vermelha, ao que parece, reflexo da aurora boreal, foi vista nos céus da Inglaterra, Portugal e Espanha. Só um detalhe, para quem faltou nessa aula de geografia. A aurora boreal só ocorre em latitudes extremamente altas, principalmente no hemisfério norte, porque é onde magnético. Sim, onde são latitudes altas que tem povoamento constante. Afora isso, se nós pegarmos outras latitudes, por exemplo, no hemisfério sul, nós temos a Antártida, não tem muita frequência de relatos de pessoas ali olhando esse efeito de aurora boreal. Então, é mais comum nós verificarmos a aurora boreal justamente no hemisfério norte e em latitudes extremamente altas. Então, a gente está falando aqui, ó, Inglaterra, Portugal e Espanha. Pessoal, isso aqui são países de clima temperado. Eles não têm grandes latitudes. Então, vocês verificam que é um sinal extremamente, assim, ó, anormal para um país. Sim, não teria como forjar, né? Não tem como forjar, exatamente. Não teria como forjar todas as informações. Então, vai acabar uma guerra, vai começar uma outra. Vamos fazer a leitura aqui, ó. É interessante quando... Não, mas, Luciano, olha como é interessante. É interessante quando a gente chega no relato de Portugal. Olha só que interessante aqui, ó. Vamos começar. Dia 26 em Londres. As estações de bombeiros de toda a Inglaterra receberam ontem milhares de chamadas telefônicas, depois que nos céus apareceu uma larga mancha vermelha de brilho intenso. O fenômeno, que durou das 6 às 7 horas da tarde, dissipou-se gradualmente. Aí vem para Portugal. Olha que interessante. Cenas de pavor em Portugal. Aí Lisboa. O fenômeno meteorológico registrado ontem à noite em todo o país e que produziu a impressão de uma aurora boreal suscitou grande sensação, especialmente nas províncias, onde ocorreram cenas de verdadeiro pânico. De fato, de fato, a população saiu para as ruas clamando pela graça divina, na certeza de ter chegado o fim do mundo. Mães agarradas aos filhos corriam desvairadamente a fim de procurar refúgio nos templos cujos sinos tocavam a rebate. Os bombeiros mantiveram-se em prontidão. Em todos os pontos de Lisboa, aglomerou-se enorme multidão alarmada, que comentava fantasticamente o fenômeno e acreditando que se tratava de um incêndio que devorava parte da cidade, e outros da erupção de um vulcão. Nos bairros da Ajuda, Beato, Chabregas e Poço do Bispo, bem como no Parque Eduardo VII, e nos bairros pobres, o pânico foi grande, e a população, saindo para as ruas, ajoelhava-se e punha-se a orar, enquanto mulheres desmaiavam, agarradas aos filhos. Sim. Pessoal, aqui, ó, olha só que tem mais, ó, que eles vão colocando os lugares que vai acontecendo, né?
Outras cenas de intenso terror, ouviram-se gritos e orações enquanto os sinos replicavam, insistindo ao povo a invocar a Deus. As igrejas repletas ressoavam com os brados dos que, entre prantos e rezas, pediam a misericórdia divina. Então, o que a gente está vendo aqui, na verdade, nada mais é do que o relato justamente das pessoas que viram isso de forma assim, praticamente chocadas, porque não é, pessoal, se alguém tivesse acostumado a ver isso, eles olhariam aquilo para o céu e saberiam, olha, isso é uma coisa normal, é comum. Se a gente pegar o fato de que em Portugal, 20 anos antes, 21 anos antes, ocorreram essas aparições, há uma certa potencialidade, é potencializado em Portugal isso daí. Quando nós pegamos aqui, por exemplo, e lemos em Madrid, olha só, vamos comparar com a Espanha. Desde as primeiras horas da noite de ontem, os madrilenhos se viram intrigados por uma coloração avermelhada no céu, que parecia o reflexo de violento incêndio na floresta do El Pardo, né? Situado na direção do clarão. Tratava-se, entretanto, do fenômeno da aurora boreal, observado igualmente em Barcelona. Então, se a gente pega Inglaterra, Portugal e Espanha, quem realmente ficou com o coração na boca foram os portugueses. E não é à toa, justamente porque foi lá que ocorreram essas aparições. Imagina, depois de uma grande guerra, o clima das pessoas, né? Procurando algum auxílio religioso, divino, né? Porque, não, imagina. Tem uma revista aqui que eu tirei a divisão da tela, vou colocar de novo aqui. Tem uma revista que eu consegui aqui da época aqui do Milagre de Fátima. Isso aqui é da época. Como a gente vê aqui, ó, essa cena que a gente está vendo aqui foi logo depois do Milagre do Sol, tá? De 13 de outubro. Então, provavelmente essa revista deve ser de novembro ou de dezembro, onde aqui tem o relato de como foi que os jornalistas que lá estiveram viram essa situação toda, né, ocorrer. É importante lembrar que, embora Portugal não tenha sido palco de batalha, muitos portugueses, sim, foram para a guerra e lutaram em território francês. Então aqui tem muita mãe, de repente, ou pai de combatente que está na guerra também. Sim. Agora tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção aqui. Por exemplo, nessa imagem maior aqui, todo mundo está na cara, está olhando para o céu. A gente consegue ver que está um chão meio embarrado. Esse cidadão aqui, inclusive, está com guarda-chuva em mãos aqui, ó, né? A gente pode ver, inclusive, que são pessoas desprovidas de qualquer tipo de grande posse, né? Não são aristocratas? Não são. Não, inclusive uma outra coisa, talvez até por causa disso, né, de ser muitas pessoas sem posse, que, como o Luciano falou no começo lá, que aquela coisa da histeria coletiva, né, que poderia ser uma histeria coletiva, mas isso aí se explica, Luciano, isso aí se explica também por outra coisa. Nessa época em Portugal, o Salazar, ele estava literalmente tentando impor uma coisa que a gente viu até no Brasil no início da República, aquela política mais positivista. O Salazar perseguiu a igreja, sabe? Não tinha um convívio muito bom essa República Portuguesa do Salazar, que era positivista com o povo em geral. Então é uma forma até de diminuir tudo isso. E inclusive acho que até a Virgem Maria foi fantástica nesse ponto, porque por mais que o governo queira negar, ela apareceu para uma multidão. Né? Sim. 40 mil, 70 mil pessoas. Imagina. E aqui, assim, já te passo a palavra, Luciano. Só olha essa última imagem aqui, ó. Não só essas pessoas, mas ao fundo ali, ó, é uma multidão que está ajoelhada. Imagina. E dizem que as pessoas estavam com as roupas molhadas, estava chovendo, né, há muito tempo. E o milagre durou cerca de 10 minutos, né? E as pessoas ficaram com as roupas todas secas, o chão também ficou seco. E muitas pessoas, não sei quantos quilômetros de distância, também viram o milagre, né? Não foi só ali naquela região. Então exclui toda aquela teoria de que fosse uma questão de histeria coletiva, essas coisas. Essa aqui, essa aqui é a foto maior, né? Aqui estava fragmentado, aqui estão as fotos maiores. A gurizada que chegou depois, a gente mostrou a foto aqui também dos pastorinhos, da Lúcia, do Francisco. Os sinos da igreja são sacramentais. Que eles tiveram a visão do inferno.
É verdade, ó. Isso aqui que o Jerônimo falou ali no chat, ó, os sinos da Oi. igreja são sacramental. Inclusive, quando existe a consagração, né, se toca o sino, né? Que é para espantar os maus espíritos, né? E Sim. hoje em dia, na nossa sociedade laicizada, né, não se toca mais sinos da igreja, né? É uma tristeza mesmo. O homem moderno, ele perdeu toda a religiosidade, né, que tinha, principalmente o brasileiro, né, que sempre foi muito católico. Agora, voltando à nossa temática ali, para a gente não fugir, é incrível a gente perceber como as previsões dela casaram tão perfeitamente, assim, sabe? Tudo, absolutamente tudo que a Virgem Maria previu aconteceu. E nós pegamos ali só um exemplo, essa aqui do jornal, né, do sinal de que haveria uma outra guerra. Para, de repente, se alguém que for olhar que não for instruído em história, em 38 é o primeiro passo, de fato, para começar a guerra, porque no ano de 38 a Alemanha vai praticamente pegar metade da Tchecoslováquia. O Hitler já está em franca ascensão. O Hitler já pegou uma série de terrenos, já pegou a Renânia, já pegou uma boa parte da fronteira. O Anschluss já ocorreu, exatamente. Já havia ocorrido uma anexação territorial significativa para a Alemanha. E por que em 38 é o primeiro grande passo para a guerra? Porque ele pega um pedaço da Tchecoslováquia. É quando ele vai pegar praticamente a outra parte que vai ficar, aí sim, desmoralizado, né? O Chamberlain, primeiro-ministro britânico, perante a sua população, que é quando o Hitler invade a Polônia, o Chamberlain não tem mais o que fazer. Olha, é guerra, né? Então tudo começa mesmo para valer na Tchecoslováquia, né? A delegação tcheca chega a ficar, inclusive, fora da sala quando Itália, a França, Inglaterra e Alemanha vão fazer essa reunião. Mas é incrível, olha, eu quando encontrei a notícia, eu procurei, Luciano, achando assim, ó, eu não vou encontrar, quem é que vai fazer relato disso daí, sabe? Eu procurei no acervo de hemeroteca da Biblioteca Nacional também, um acervo digital, procurei também com aquela coisa, eu não vou encontrar isso daí, quem é que eu vou... Da onde que eu vou encontrar alguma coisa no Brasil, o relato lá de Fátima? Pois a gente encontra, cara. Encontrei, cara. E aí quando eu encontrei esse aqui da Aurora Boreal, então, meu Deus, eu achava que... Assim, teve outras profecias também que ela disse que ainda não se cumpriram, né? Que seria... Teu áudio tá muito baixo, Luciano. Tá baixo? Coloca o microfone mais perto. O Luciano é a sementinha da discórdia, vocês não reparem. Ele é a sementinha da discórdia. Melhorou aí? Melhorou. Tá meio baixo. Alô. Não consegue aumentar no computador? Deixa eu ver aqui. No Windows. O Luciano, se ele fosse materialista, ele poderia defender a tese de que a questão da aurora boreal, como é um fenômeno bastante físico, né, envolvendo a questão da radiação, né? Magnetismo, né, também. Botei no máximo aqui. Eventos solares, né, que acabam causando essa radiação que vai decorrer da aurora boreal. Que no século XIX houve uma aurora boreal tão intensa que ela pôde ser vista de Roma. Foram vários países que viram, né? Imagina, tu no Mediterrâneo conseguia observar Não tem como um fenômeno dessa magnitude, né, ser um fenômeno meramente natural, né, porque a aurora boreal ocorre mais perto dos polos magnéticos, né? É muito difícil acontecer perto da linha do Equador, né? E eles viram esse fenômeno por toda a Europa, né? E foi previsto, né? Isso que é o mais interessante. Mas existem outras profecias que Nossa Senhora falou que ainda não se cumpriram, né? Uma delas diz que ela espalharia os erros do comunismo pelo mundo, né? E o Marcos... Vocês estão me ouvindo? Na verdade, Luciano, eu discordo de ti. Eu acho que isso aí se concretizou. Sabe por quê? Porque ela falou isso daí depois ali da aparição de 13 de julho, se não me engano. E a Revolução Russa ocorreu já em outubro de 17, quando os bolcheviques tomam poder. Sim, mas e aí de lá para cá a gente tem a Terceira Internacional. Os socialistas que lutam, né, para implantar o comunismo, né, eles vão sempre modificando, evoluindo. Por exemplo, Marx queria fazer uma revolução entre
os proletários, né? Depois a escola de Frankfurt, foi bem depois, né? Eles se sofisticaram, né? Começaram a usar a psicologia, né? Freudiana, para colocar a questão da sexualidade, essas coisas, né? Junto como uma força revolucionária. Então, a gente viu a revolução que aconteceu nos anos 60 lá, né? Liberalismo sexual, que a gente vive até hoje, né? Então, meio que a gente vê, são os erros do comunismo que iriam se espalhar pelo mundo, né? E nesse sentido aí que eu quero... E a outra, ela falou que o Imaculado Coração dela, né, que a igreja iria ter um tempo de paz, e que quando o Papa, de fato, consagrar a Rússia, né, o Imaculado Coração da Virgem Maria vai ser reconhecido pelo mundo inteiro, né? As pessoas vão se converter em massa. Isso a gente está longe de acontecer. Mas vai acontecer. Ela falou. Tem que fechar o microfone. Luciano, eu acho que tem que fechar o microfone. Cara. Não, foi o Rafael. Eu acho, Luciano, que isso confirma. Eu acho que confirma que ela acertou, que já se espalhou. Sabe por quê? Porque, olha só, eu tô vendo num viés cronológico. Em 17 ela falou isso. Em outubro de 17, os bolcheviques tomam o poder. Aí começa uma guerra civil entre eles e os mencheviques lá. Tá? Aí quando acabar, lá no começo da década de 20, lá, que aí o Lenin vai tomar o poder mesmo, e vai instaurar a ideia dele, a gente vai ter a Terceira Internacional. Inclusive a Terceira Internacional em seguida, é junto ali. Tá? E aí quando tem essa Terceira Internacional, é aí que vai ter a divisão. Eu vejo dessa forma. Eu acho que ela, nesse ponto, também acertou, porque com a divisão ali, que ocorre na Terceira Internacional, tu vai ter diversos movimentos, como tu bem falou, tá, da Escola de Frankfurt, principalmente aquele socialismo fabiano, europeu, sabe? E tu vai ver o que ali? Todos eles se dissipando, se propagando, cada um no seu país. Até que chega um ponto que, para mim, é uma opinião pessoal, tá? A gente tem um refinamento dessa ideologia revolucionária naquela hora da história, que é o fascismo. E o nazismo também, porque eles são capítulos internos do movimento revolucionário, né? Eles não são aquela revolução internacional, sim, mas eles são nacionalistas. É aquela coisa interna. Então, eu acredito que ela acertou, sim. Eu acredito, e digo mais, acredito na minha leitura que ela não só acertou, como naquele mesmo ano ali de 17 para frente já começou a propagar isso. Só o que me frustra é ver que parece que só no Brasil o pessoal leva essas coisas a sério mesmo, sabe? É. E aí, gurizada, tá com vocês aí, falem algumas coisas aí. Nosso microfone estava mudo. Não, é que antes estava no celular. Não, eu estava perguntando sobre a questão da consagração da Rússia à Nossa Senhora. Se era sobre isso que você estava falando agora. Eu comentei, né, sobre a consagração. Né? Porque ocorreu que o Papa Pio XII acabou realizando isso, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele fez uma consagração do mundo inteiro, né? Não foi especificamente da Rússia, como Nossa Senhora pediu. Show de ouro caiu. Explicar o ponto da histeria coletiva, que foi quando tu falou e a gente não estava, porque eu não me lembro quantas mil pessoas estavam em Fátima quando houve o milagre do sol, né? Não se sabe o número exato, né? Entre 40 e 50 mil pessoas. Tá dando retorno aí, algum retorno tá ocorrendo. Parece muita gente, tá louco? Muita gente. Aí tu falar que, por exemplo, 70 mil pessoas é uma histeria coletiva, isso é um absurdo. E foi também em outros lugares, cerca de 40 quilômetros, teve relatos de pessoas que viram, e também o fato das pessoas ficarem com as roupas secas, né? Tava chovendo torrencialmente, e aí eles relataram que os jornais tiveram fotos, e as pessoas que estavam lá
muitas delas se confessavam assim, e falando em voz alta. Por quê? Porque elas temiam pela própria vida, elas achavam que ali, de fato, era o fim do mundo. Sim. Esperar o Diogo, acho que ele saiu. Ele disse pra gente falar e sumiu. Aí, apareceu. Pronto. O Deu bode problema. expiatório aí. A gente estava falando das 70 mil pessoas no Milagre do Sol em Fátima, não sei se você estava escutando. Aí a questão de que isso não poderia, pela quantidade de pessoas, não teria como ser uma histeria coletiva. Aí eu estou comentando agora a questão de que muitas pessoas que estavam lá, o Luciano comentou sobre a chuva, que as pessoas estavam com as roupas secas, né? E estava chovendo. Aí eu comentei sobre a questão de que quando elas viram aquilo, elas acharam que era, na verdade, o fim do mundo. Aí muitas delas se colocaram de joelhos a rezar, a confessar os próprios pecados em voz alta, porque elas realmente achavam que poderiam até mesmo morrer, não saberiam explicar o que era aquilo, né? E a ideia é que o Senhor da Piedade, ele dançou no céu e ele mudava de cor enquanto ele dançava e se movia pelo céu em Fátima. E a Pio XII também viu esse milagre acontecer nos Jardins do Vaticano um dia antes de proclamar o dogma da Assunção da Virgem Maria. Né? Para ele foi uma confirmação, ele teve essa visão. Eu já comentei com o seminarista que o dogma da Assunção foi confirmado tardiamente. Nós vamos ver isso só no século XX. Sim. Imagina, tu tem 1.900 anos de igreja. Outros que ainda estão para ser confirmados, né? Só que a questão do diálogo ecumênico atrapalha com os protestantes. Os protestantes não reconhecem a Imaculada Conceição. Eles não reconhecem Maria como mulher sem pecado. É só uma mulher comum. Tá dando microfone. Tem como só desligar o microfone. Isso, desligar o microfone. Faz favor. O meu aqui eu acho que não, né? Porque não, é que tá alto. Eu acho que até eu vou baixar o meu volume aqui, que de repente eu posso estar prejudicando os guris ali com o retorno também. Eu não tinha escutado, Tádio, tua fala ali, aquela hora dos 70 mil, mas teve uma coisa que o Luciano falou, assim, ó, 1 minuto, nem isso, acho que antes de vocês entrarem, foi um timing assim, foi bem rapidinho, que a gente estava fazendo a leitura ali, né, Luciano, da terceira aparição da Virgem Maria, e chamou a atenção de que ela, inclusive, ela não só falou daquele sinal, né, no céu, como ela, inclusive, disse já qual seria o outro Papa que viria. Ela, inclusive, falou assim, vai ser o Pio XI, o pontificado do Pio XI vai começar uma outra guerra. Então, por exemplo, ela estava no pontificado do Bento XV e já estava, inclusive, dizendo qual seria o próximo Papa, sabe? E que começaria uma guerra pior, né? Imagina, não foi nem só a luz, inclusive coisa, né? o papado do Pio XI, sabe? E aqui eu já vou aproveitar, o Luciano, ele é meio contra essa minha ideia, mas assim, gurizada, a gente tem que fazer uma outra dessa daí sobre o Pio XII. Esse aí sim. Ainda mais agora que abriram os arquivos dele do Vaticano, a gente podia fazer uma outra voltada para o Pio XII. O Luciano não foi aquela vez no Mirador para ver a minha palestra lá, né? Eu fui, sim. Tu não foi nada, cara, o Rafael tava lá. Eu vi o outro que não. Sobre... Quando que o Luciano ia me prestigiar palestrar? Nunca, mas eu fui naquela palestra que tu falou sobre... Qual? A desinformação. Aquele livro sobre a desinformação russa. Tá, do Pachepa, do Yomer Pachepa, tá certo. Mas assim, aquela palestra do Mirador, tá, sobre o Pio XII, é muito bom, porque a gente consegue, literalmente, desmontar aquela ideia de que ele foi o Papa do Hitler. Tem muitas coisas que ocorreram na vida do Pacelli que dariam carta, assim, não é carta, dariam pano para manga, para a gente entender por que essa retórica de ele é o Papa do Hitler. Mas assim, é muito fácil de desmantelar isso. E eu vou confessar para vocês uma coisa, o Pacelli, ele era um cara escolhido, para mim, ao meu ver.
Isso do que o Luciano falou, até se tu quiser, Luciano, a falar um pouco mais, que eu não conheço muito essa história, da própria aparição, a própria visão que ele teve também, ao ponto de corroborar, inclusive, com a visão da Lúcia, né? Eu não entendo por que a visão da Lúcia não chegou até ele. Por que só foi chegar para quem veio pro sucessor depois, sabe? Eu não sei porque foi só com João 23 e com Paulo VI. Pois é, eu tenho, né, minha opinião de que tem a ver com o concílio, né, João 23, né, que o João 23, quando ele viu o terceiro mistério na sua integridade, ele não gostou muito, né, quando ele viu. Eu acredito que se fosse com o Pacelli, a história seria outra, cara. Sim. Mas vamos ver sim um próximo hangout aí pra gente se encontrar, daí eu já dou até uma pesquisada para trazer uns pontos aí, né, pra gente conversar, né? Vai ser interessante. Pra quando que fica bom pra vocês, guris, fazer um de novo aí? Vamos fazer do Pio 12. Pra quando que vocês acham que fica bom? Semana mesmo. Também pra mim pode ser qualquer final de semana, né? Domingo, sábado também. Tranquilo. Gurizada, a palavra é pra vocês. Da minha parte, se quiserem acrescentar alguma coisa mais aí. Hoje a gente chegou bem finalzinho, né? Oi? Oi. Dá uma voltada aqui. Vamos pegar aqui. O ruim é que a gente chegou bem no final, né? Não ouvimos muita coisa também. É verdade. Mas tá gravado, depois ele vai passar. Mas sobre o Pio XII, o Diogo falou sobre os arquivos dele. Uma das coisas que foi descobertas é que, na verdade, ele conseguiu salvar vários judeus. Sim, sim. Isso é verdade, eu já ouvi falar bastante sobre isso. E a outra foi que daí eu até comentei com o Diogo, quando eu estive lá na escola, para ver a questão do estágio, que daí foi um episódio que tem que os soldados aí, nazifascistas, estavam fora do Vaticano e estavam se preparando para invadir e levar o Papa preso. Aí ele conseguiu escapar por uma passagem secreta. Uhum. Impressionante. Aí tu vê como é que daí o Papa era nazista. Não, inclusive, Tade, ó, a gente nunca sabe quem é que vai ver esse vídeo aqui, né? Então eu já vou aproveitar e vou falar um nome. Tem um filme que Hollywood produziu, especificamente que é do que a gente está falando, Tade, chamado O Escarlate e o Vermelho, se não me engano. O Escarlate e o Vermelho, tá? Uhum. O Escarlate e o Negro. O Escarlate e o Negro. Conta a história da ocupação nazista em Roma, na Itália, mais especificamente em Roma, tá? A partir de 43. E aí aparece a relação das SS com o Vaticano. Não aparece o Pio XII como sendo um cara que apoia os nazistas no filme. Mas eles colocam o Pio XII como sendo um cara um tanto apático, que não faz nada para ajudar, e que no filme todo mundo que é judeu, ou que é britânico, ou que é francês, enfim, que é inimigo do nazismo. Eles recorrem ao Vaticano e quem ajuda é um bispo inglês, que é... O ator é o Gregory Peck, que faz. Tipo assim, tudo quem faz é o bispo e não o papa, sabe? E aí a gente vai ter depois outras produções que aí tem muito a ver com... Aí é uma dramatização, né? E tu, como historiador, sabe que os filmes muitas vezes pecam, né? Sim, não, mas o enfoque que eu queria dar era o seguinte, colocando junto outro filme que até o Luciano falou agora sobre o Concílio do Vaticano, que influenciou muito também, esse filme foi influenciado pelo Concílio do Vaticano, As Sandálias do Pescador, que aí já mostra a ideia de um cara que foge do comunismo, que é bispo e que vira papa, sabe? Mas assim, ó, tanto um quanto o outro, o link que eu quero trazer é o seguinte, as coisas que eles relatam no filme, nos dois filmes, são exatamente coisas que o próprio Pio XII fazia, mas tu não vai atribuir ao Pio XII esses predicados. E aí, como é que a gente sabe que o Pio XII fazia isso à época da produção dos filmes? Por intermédio das pessoas que ele salvou. Os próprios judeus atribuíram ao Pio XII uma ação muito ativa na defesa dessas pessoas. É que nem o caso do Oscar Schindler.
Exatamente. E outra, quando a gente for fazer o outro Hangout no Pio 12, eu vou trazer para vocês. Pessoal, tem programas jornalísticos, assim, de rádio, que ele fazia quase que diariamente para as pessoas, de forma clandestina também. Clandestino no sentido assim, ó, tu tem um prédio de uma rádio e lá os nazistas ficavam cuidando. Ele fazia em outros lugares, de forma que ninguém pudesse chegar lá e quebrar o cristal do rádio, entende? Uhum. Então, a bem da verdade é isso que tu falou. O Pio 12, ele salvou muito mais do que muita gente. Sabe? É fantástico, é fantástico. E mais uma vez, assim, ó, Tade, uma outra coisa que a gente conversou também, e que eu vou linkar com o que a gente estava falando agora do Pio 11, o Luciano e eu lá, que a Fátima falou, que a Nossa Senhora de Fátima, né, que no Pio 11 começaria uma outra guerra. Quando o Hitler foi eleito, Tade, a gente conversou sobre isso. Todos os chefes de Estado, inclusive o Pio 11, foram indagados por uma pessoa sobre o que a gente faz com o Hitler. Como ninguém respondeu nada, todo mundo ficou quieto, essa pessoa achou melhor então se dar bem com o Hitler, porque julgou que ele era forte. Essa pessoa era o Mussolini. O mesmo Mussolini, né, que fez um acordo com a própria igreja para ceder o Vaticano também. O Tratado de Latrão. Tratado de Ladrão. Década de 20, com o mesmo Papa Pio XI. Aí, como católico, não bate assim uma paixão revolucionária no teu coração, quando lembra disso? Te digo assim, ó, cada vez mais eu gosto do Pio XII, cara. Cada vez mais eu acho assim, ó, ele foi o Papa certo na hora certa. Esse cara foi para mim um símbolo assim de grande luta. Esse cara é o assim, ó, ele foi aquele Papa que, literalmente, para mim, ele esteve à altura do seu tempo, do momento que ele precisava. Sabe? Quanto mais a gente puder mostrar a real face do que ele foi, eu acho que é fantástico, assim. E ele chegou preparado. Embora Nossa Senhora de Fátima tenha falado do Pio XI, tenha aparecido no Bento XV, a bem da verdade, assim, ó, o Luciano vai ficar bravo comigo, mas não se faz mais nem papas como antigamente, sabe? Não, com certeza. Não, mas isso é verdade. Todos concordamos com isso. E a questão do... Não, o Luciano fica revoltado porque eu gosto do João Paulo II. Aí o Luciano fica revoltado por causa disso. Não, mas o João Paulo II, ele fugiu da Polônia comunista. E ele ajudou também aquele movimento lá dentro da Polônia, Solidariedade, né? Ele inspirou muito. Mas aí assim, ó, ele ajudou naquele sentido, cara, de tirar o comunismo dali, sabe? Bem da verdade é em função disso, porque ele nunca apoiou 100%, até porque o Solidariedade também é comunista, pele, né? Ele teve que estudar para ser padre, né, clandestinamente, né? Ele era perseguido, né, no regime comunista. Ele sentiu na pele o que era o comunismo. Gente, então assim, ó, considerações finais. A gente está partindo para quase 1h30 já de conversa. A gente assistiu 15 minutos só. Que droga. Mas foi mal, cara. A gente queria chegar mais cedo aí, mas deu umas correrias. Lucianinho. Para mim, só agradecer aí. Foi uma ótima conversa. Passou o tempo rápido. E vamos preparar para uma próxima, né? Trazer mais informações aí. Eu acho que uma das considerações finais, aí, se eu não me engano, acho que foi até o Balduino que falou sobre isso, não lembro quem foi exatamente agora, que o milagre de Fátima, a aparição dela, enfim, tudo que ela relatou, isso, na verdade, é fundamental para a compreensão da história do século XX. Só que a historiografia moderna, como ela é cética, tipo, ela não está interessada nas religiões, aí esse é um aspecto que é ignorado. Tu não vai ver, por exemplo, isso sendo contado no livro do Hobsbawm. Mas o Hobsbawm, ele não é um historiador neutro, né? Historiadores, tu não consegue ver historiadores que abordem esse tema. Sim. Vamos aproveitar, de repente, vamos sugerir, vamos indicar alguns livros aí pro pessoal.
Livros. Eu vou deixar como indicação nem livro, vou deixar como indicação filme. Eu vou deixar como indicação aquele filme que eu ouvi lá no Throughout Speak do Olavo, vou deixar depois na descrição, O Milagre do Sol, tem no YouTube, é gratuito. É português o filme, o livro, fica essa assim, indicação. que eu acho interessante nesse sentido é o livro do João Paulo II, que ele escreveu, né? Memória e Identidade. Ali ele faz todo o relato. Como é que foi a formação dele, como é que ele viveu no regime comunista, como foi perseguido, né? Não tem um livro que ele relatou, inclusive, as conversas dele com a irmã Lúcia? Não é esse aí, né? Porque Ou é o esse aí contrário? já faz mais Um de livro 10 que a irmã anos Lúcia fez. e eu não lembro dele. Eu acho que é da irmã Lúcia. Acho que é da irmã Lúcia, né? E vocês, rapazes, sugestão? Sugestão. É que, no caso, nós fazemos mais leituras, atualmente, mais leituras teológicas do que propriamente leituras históricas sobre a história da igreja. Manda, teológica, não tem problema, vamos lá. Tudo em nome da fé. Eu tô levando pro viés histórico, evidentemente, mas tudo ajuda. Cara, pegando esse aspecto, assim, ó, do Pio XII, da Segunda Guerra Mundial, eu não sei se vocês conhecem o psicólogo, o Viktor Frankl. Eu não. De O nome, não. Olavo fala sobre ele. Ele tem um livro que se chama Em Busca de Sentido, que daí também tem um título que é O Psicólogo no Campo de Concentração. Aí ali ele dá uma chave de compreensão daquela realidade ali, daquele microcosmo, né, que é o campo de concentração, muito boa. Que daí ele, judeu, né, preso em Auschwitz, aí depois ele é trocado de campo. Mas é interessante, cara, é interessante. Perfeito, então. Gente, vamos acabar por aqui, então. A nossa próxima, então, é sobre o Pio XII. E vamos acabar com essa esparrela aí, que ele é o Papa do Hitler aí, então. Beleza. Vai ser assim, ó, colocar uma pá de cal nisso daí. Feito, gente. Uma boa noite a todos aí. Uma boa semana. Boa noite. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado. Falou.